Olá, família operandi, como vocês estão? Hoje, no nosso arquivo Serial Killers do Operandi, eu vou trazer um que é muito conhecido, mas eu vou trazer completo. Eu já fiz um IGTV dele lá no Instagram do Operandi, mas dessa vez eu vou esmiuçar direitinho o caso para vocês e aqui dá para falar um pouquinho mais sem censura. Hoje nós iremos falar de Edmund Kemper. Fica aí que eu vou te contar tudo. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia. Se você é do tipo de pessoa que acha que um serial killer não contém muita inteligência, você está redondamente enganado. Eu diria que 50% dos serial killers, eles têm um QI bem acima da média. Obviamente não todos, mas em sua grande maioria, eles têm uma capacidade de inteligência bem avançada. É o caso do nosso serial killer de hoje. O Ed, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Não sei se vocês já viram alguma entrevista dele, mas o jeito que ele fala, gente, é de uma pronúncia, uma concordância verbal linda de se ouvir. Nem parece que é capaz de fazer tudo aqui que eu vou contar pra vocês. Vou começar, como sempre, lá na infância, tá? Então, o Ed, ele sofreu muito bullying na sua infância e na sua adolescência pelo seu tamanho. Quando o Ed tinha lá pelos seus 13, 15 anos, ele já contava com uma altura de 2 metros e 60 centímetros, gente. Vocês têm noção do que é isso? O cara era gigante. Pode ser que o que eu vou falar para vocês seja a decorrência do bullying, enfim, mas ele também era uma pessoa bem antissocial. Outra curiosidade sobre psicopatas e serial killers é que eles, infelizmente, têm assim um fascínio por matar animaizinhos e analisá-los anatomicamente. E era o caso do Ed. Ele gostava de matar os bichinhos e saber como que eles eram por dentro. Porém, o seu comportamento atípico, que sim, já era atípico desde quase sempre, como eu já falei pra vocês, numa aqui fala, inclusive da Beth Thomas, psicopatas têm um cérebro de formação diferente, tá, gente? Então a pessoa já nasce, né, de uma predisposição, né, morfológica com isso, só que só no decorrer da vida nós saberemos se essa psicopatologia será externada ou não. Contudo, só começaram a prestar atenção na mudança de comportamento de Kemper após o divórcio dos seus pais. E também aí vemos um padrão. O Ed, ele foi extremamente negligenciado pela sua mãe. E por esse fato de não se dar bem com a mãe, e isso teve um preço muito alto, que eu vou contar lá na frente pra vocês, ele acabou, após o divórcio, né, indo morar com seu pai. Entretanto, gente, o pai do Ed acabou se casando novamente e isso foi uma situação que o Kemper não conseguiu lidar muito bem, o que acabou, né, resultando em ele ir morar com seus avós paternos. Mas ressalto para vocês que ele também não se dava muito bem com seus avós. E não demorou muito para o Ed mostrar a que veio. Com 15 anos, ele teve uma discussão com a sua avó, o que resultou no homicídio da mesma. Sim, o próprio neto matou a avó com um tiro. E tiro esse que saiu de uma espingarda que era do seu próprio avô. Mesmo após a sua avó já estar morta com o tiro, Ed não se satisfez e pegou uma faca e começou a esfaquear o corpo da avó, ela já morta. E simplesmente, após isso, sentou na escada da casa dos avós esperando o avô chegar e quando o avô chegou, ele também executou o próprio avô. Aí vocês acham que ele saiu fugido e tal? Imagina, ele mesmo se entregou para a polícia. É isso mesmo.
Claramente, né, não é um crime nada explicável e ele foi preso. Mas ele não foi para uma prisão, ele foi encaminhado para um tipo de hospital psiquiátrico para criminosos. E assim, essa história é eita atrás de vixe, porque o Ed simplesmente se tornou um dos pacientes favoritos dos funcionários desse hospital psiquiátrico. E, como se não bastasse, acabou virando assistente do seu psicólogo. Isso mesmo. Como isso pode acontecer? Eu não sei. Eu sei que foi isso que aconteceu. Nesse período que o Kemper ficou internado, ele chegou a ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Só que assim, é o que eu falo para vocês. Nestes casos de psicopatia, sociopatia, não existe bondade genuína, gente. Existe bondade manipulada para um fim. E foi o que aconteceu. O Kemper ia ser burro de ficar batendo de frente com um funcionário de hospital psiquiátrico? Óbvio que não. Então ele se comportou, acabou sendo queridinho e com isso conseguiu ter acesso aos testes que os presos, né, que estavam nesse hospital ficavam e posteriormente eles passavam por uma avaliação para saber se poderiam ser liberados ou não. E eram esses testes que o Kemper acabou tendo acesso. Como eu já havia dito, o Ed era muito inteligente. Ele simplesmente decorou os resultados e gabaritou o teste. Com isso, aos 21 anos, Edmund Kemper teve sua liberdade conquistada e, para a cereja do bolo, arquivaram a sua ficha. Em 1970, após o Ed sair dessa detenção psiquiátrica, ele teria que morar em algum lugar. E ele acabou voltando para a casa da sua mãe, a qual, ressalto para vocês, a relação era zero boa. Uma das frustrações do Kemper é que ele não conseguiu entrar para a polícia. E não, gente, ele não foi reprovado na avaliação escrita. Ele simplesmente não conseguiu entrar para a polícia por causa do seu tamanho. E foi nessa época que podemos dizer que Kemper vestiu, o uniforme de serial killer. Tinha um certo intervalo entre seus crimes e era como se eles acontecessem em temporadas. E isso sim é uma característica, de um assassino em série. Não é porque ele sai matando tempo inteiro, gente? 10 pessoas, não se apeguem a isso, porque o serial killer, de fato, ele age, em um período de tempo, ele tem um intervalo entre esses crimes, e depois volta novamente a entrar em ação. Bem-vindos ao modus operandi de Edmund Kemper. No começo, o Ed, ele ofereceu 150 caronas para jovens universitárias, mas ele oferecia essas caronas e depois as liberava sem nenhum problema. Entre maio de 1972 e fevereiro de 1973, o Ed confessou ter sequestrado 6 jovens e matou elas de diversas maneiras. Seus métodos de matar essas garotas, prediletos era ou por estrangulamento ou as esfaqueando. E uma das informações mais mórbidas ainda sobre o Kemper é que ele era necrófilo. E, obviamente, após matar essas garotas, ele partia para a sua parte favorita, que era a necrofilia. Atenção, aviso do operandi para conteúdo de extrema sensibilidade a seguir. Continue por sua responsabilidade. Bom, depois de matar essas garotas, o Kemper, ele decepava a cabeça dessas meninas e partia para a necrofilia. Ele também se tocava, se é que vocês me entendem, apalpando e olhando e pegando para a cabeça dessas jovens. E também ele tinha o hábito de guardar, as cabeças decepadas para ficar retomando seus atos posteriormente. Tipo o Dahmer, que eu já falei aqui para vocês. O Kemper, ele tinha muito hábito de ir caçar, e quando a gente fala caçar com serial killers, estamos falando quando eles vão procurar as suas vítimas. Literalmente, eles têm essa parte do crime de escolher a vítima, de abordar, enfim,
como uma caça. Realmente, eles são predadores humanos, sim. E o Kemper fazia muito, né, isso após ele brigar com a sua mãe. Então, ele brigava com a mãe e queria expurgar tudo de ruim que ele sentia com as jovens universitárias. Somando, né, o seu avô e a sua avó, o Kemper assassinou o total de 8 pessoas. Contudo, o auge da nossa história mesmo acontece agora, precisamente no dia 20 de abril de 1973. A mãe do Ed tinha ido para uma festa e quando ela voltou, o Ed foi até o quarto da mãe dele, né? Assim que viu o Ed, a mãe dele falou, com essas palavras que eu vou pronunciar para vocês: "Bom, Ed, suponho que você queira falar a noite toda." O Ed sucintamente respondeu: "Não. Boa noite," e saiu. Ele aguardou a sua mãe, né, cair no sono e com um martelo a espancou até a morte. Foi isso? Não, não foi isso, não foi o pior. E de novo, aviso do operandi que a seguir tem um conteúdo de extrema sensibilidade. O que eu vou falar aqui para vocês é uma parte muito famosa da história do Kemper e inclusive aparece no seriado Mindhunter. Como eu estava falando, após ele matar a mãe, né, espancando ela até a morte com um martelo, ele decepou a cabeça da mãe e teve relações sexuais com a própria cabeça da mãe. Para finalizar o ato, o Ed pegou essa cabeça e colocou em uma prateleira e passou a usar como alvo para jogar dardos. Mas o Ed achava que isso não bastava ainda e ele cortou a laringe e a língua da mãe e jogou no lixo. Acabou, Mayara? Não, não acabou. E aí, como grande finale, ele tentou triturar num processador as cordas vocais da mãe. Mas ele não obteve sucesso. O FBI estudou demais a mente de Ed Kemper. A sua defesa e ele tentaram alegar insanidade, né, para escapar de uma condenação que era certeira, mas isso não colou. Percebam que é um padrão, né, tentar alegar insanidade nessas atrocidades, né, mas, gente, não dá para sempre qualquer coisa de parecer loucura alegar insanidade. E aí o Kemper acabou que se tornou uma fonte, literalmente, de informação para 2 agentes do FBI que estavam trabalhando em criminal profile. Um desses agentes é o famoso John Douglas. O Kemper, para os agentes, ele explicava como funcionava a sua linha de raciocínio para cometer um crime, e como a sua mente funcionava durante as atrocidades. E não deem risada nisso, porque todos os depoimentos que o Ed Kemper deu foram fundamentais para o FBI construir metodologias para caçar serial killers. O Ed deu a seguinte informação, inclusive, para os agentes, que para um serial killer é quase inevitável ele não voltar à cena do crime. Ele volta porque ele quer reviver toda aquela situação que gerou um enorme prazer para ele. Claramente, o Ed foi a julgamento e teve uma sentença de prisão perpétua e até as últimas notícias que se tem dele, ele continua nessa prisão de segurança máxima na Califórnia. Estão preparados porque estamos quase em 2022 e, de acordo com fontes, em 2024 surgirá a próxima oportunidade para Ed Kemper pedir uma progressão de regime para o semiaberto. E só a título aqui de curiosidade para vocês, o QI do Kemper era de 145, gente, ou seja, super acima da média. E aí, né, após muito, né, estudarem o Kemper e ele mesmo contar a sua história de vida, né, para os agentes do FBI, ele relatou que quando ele começou a apresentar sinais de psicopatia de fato, dos transtornos de personalidade, da sua esquizofrenia paranoide, enfim, ao invés dos seus pais, né, o levarem para um psiquiatra para fazer tratamento, na verdade a sua mãe teve uma brilhante ideia. Essa ideia foi
transferir o quarto de Ed para o porão, um local que mal tinha iluminação e ventilação. Parabéns, ganhou o troféu de mãe do ano. Com o Kemper sob custódia, a gente começou, a saber mais de fato da história dele e como tudo funcionava. E é aí que eu vou entrar de fato como rolava os crimes do Kemper. Quando o Kemper comprou o carro dele aos seus 20 anos, ele já estava muito planejando fazer tudo que ele fez. Tanto é que ele equipou o carro para tudo isso, e eu vou falar para vocês como. Ele retirou a antena do veículo, impediu que a porta do passageiro fosse aberta por dentro e armazenou sacos plásticos, cobertores e armas no porta-malas do carro. Quando ele oferecia a carona, a essas jovens e elas começavam a perceber que ele estava saindo da rota combinada, elas começavam a ficar desesperadas e aí que o Kemper sacava a arma e pedia silêncio. Sério, vale muito a pena vocês pesquisarem depoimentos dele, entrevistas, para vocês terem noção o quão pacífico era o tom de voz dele e como ele falava bem. E aí, depois, ele levava essas vítimas ainda vivas, elas estavam dentro do carro, eles chegavam a um local totalmente ermo, totalmente afastado, e aí ele matava geralmente essas jovens sufocadas. Geralmente era com esses sacos plásticos mesmo que ele tinha, ou também podia ser a facadas, que era um método que ele também gostava de usar. E é aí a bizarrice, porque ele não queria, violentar sexualmente as vítimas vivas. Ele só fazia, ele só mantinha a relação com as vítimas após ele ter matado elas. E aí ele dava assim de estudante de medicina por conta própria, porque após isso ele pegava o corpo dessas jovens que ele já tinha matado, já tinha tido relação sexual com o cadáver, levava para sua casa, e frisa-se, sua casa, entenda-se, casa da mãe dele, e abria essas jovens e examinava elas para aprender um pouco mais sobre o corpo humano. Aí sim, ele, depois que ele analisava o corpo, ele enterrava os restos mortais, mas às vezes ele gostava de reviver esses momentos e mantinha relações sexuais com o corpo sem a cabeça. A maior depravação dele, a maior obsessão era fantasiar relações sexuais com a sua própria mãe. Ah, e detalhe, quando ele matou a mãe dele, ele também matou a amiga da mãe dele também. E aí no domingo de Páscoa, que foi o dia seguinte que ele matou a mãe dele, ele pegou o carro, que era da amiga da mãe dele, que ele também matou, e saiu dirigindo por aí e tal, sem destino. Só que ele percebeu que ele não era alvo das investigações dos crimes, e ele ficou inconformado com isso. Aí ele voltou e resolveu falar para a polícia que foi ele quem fez tudo. A típica vaidade de um serial killer. O Ed era tão colaborativo, com a polícia e tudo mais, e ouçam isso com o tom de ironia, porque além dele confessar os assassinatos, ele também levou os policiais para o lugar que ele enterrou os restos mortais das vítimas. Bom, o Dr. James Jackson foi o advogado designado para o Kemper, para fazer a sua defesa. E o Dr. James, ele arrolou diversas testemunhas para alegar insanidade para o Kemper. A testemunha que não foi favorável à defesa, mas que mais teve peso no julgamento foi o psiquiatra. Ele se chamava Dr. Joel Fort. E foi muito enfático em sua declaração no julgamento. Falou que se o Ed fosse solto, ele mataria novamente e o mesmo tipo de vítima. Os jurados deliberaram por 5 horas e chegaram ao veredito de que Ed Kemper era culpado pelos 8 assassinatos em primeiro grau a qual ele estava sendo imputado. Como eu já havia falado para vocês, a sentença dele foi a prisão perpétua e ele só não foi condenado à pena de morte porque na época do julgamento do Kemper, a Califórnia tinha abolido esse tipo de pena. Até onde se tem informação, o Kemper continua preso na prisão de segurança máxima de Folsom. E lá dentro, gente, ele trabalha com agendamento de consultas psiquiátricas para os detentos. Ah, ele também, claro, como multiuso, ele trabalha na tradução de livros em braille. E também possui um hobbyzinho de fazer
copos de cerâmica. Quando a gente acha que a gente já ouviu de tudo, né? Sempre que eu tô trazendo os casos aqui pra vocês, eu acho que vai ficando pior o nível. Tá difícil, mas eu espero que vocês tenham gostado, e quando eu falo gostado, obviamente, não é simpatizado com serial killer, e sim, né, gostado de saber da história. Muito, 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 muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Não se esqueça de curtir este vídeo para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso ainda esteja dormindo no ponto e não seja inscrito no canal do Operandi, se inscreva. E além do mais, nos indique para todo mundo que você sabe que gosta desse assunto de true crime, de terror, de serial killer, enfim. Chamar todo mundo para a nossa comunidade true crime. E se você puder dar um upgrade também aqui, compartilhe o nosso vídeo. Mais uma vez, o meu muito, muito obrigada para você. Um enorme beijo, um grande abraço, se cuidem!